Gostavas de saber como é que tu podes utilizar buffs e cofres nas tuas ações de Red Team? No vídeo de hoje o Gustavo mostrou-nos na prática como é que ele utilizou buffs e cofres nos seus engagement de Red Team e como é que abusou de um agent da AI a seu favor. Portanto, fica aí e vê o vídeo até ao fim para perceberes tudo. Bem, Gustavo, muito obrigado pelo teu tempo para vires partilhar aqui a talk que deste na OpenSec, que foi super interessante a perspectiva de utilizarmos um tópico que estava na atualidade, que era o Open Cloud para atividades da Red Team, foi super interessante. Muito obrigado pelo teu tempo, vai ser super útil aqui para a comunidade, portanto, mais uma vez, só uma agressão me apetece agradecer, porque é sem dúvida um privilégio. Quando quiseres, estás à vontade. A malta Ok, está. Estamos prontinhos para ver. altamente. Olha, já spoilaste um bocadinho o final do OpenClaw. Nós vamos começar então com um bocadinho aqui da teoria. Vai haver ali um bocadinho uma parte um bocadinho mais puxadinha, mais técnica, mas vou tentar guiar o melhor possível e depois vamos concluir com demos para percebermos, ok, mas Uhum. como é que isto tudo funciona, como é que tudo se liga, como é que as coisas de facto acontecem. Então, bem-vindos todos à apresentação aqui do Regabof, que vai falar de como é que é possível nós desenvolvermos as nossas técnicas durante um engagement de Red Team e, com o tempo, ganhar um conjunto grande de ferramentas que podemos reutilizar em outros engagements. Chega uma altura em que vamos ser atacantes e operadores muito completos. Para começar, quem é que eu sou? Gustavo Pinto, em alguns fóruns conhecido como ArmySeek. Já trabalho em Red Team há uns bons anos. Gosto de ficar aí alguns interesses e principalmente heavy metal, daquele que faz os meus vizinhos odiarem. Como um bocadinho do contexto, é importante situar-nos, vamos pensar como atacantes, para entendermos em que parte é que o que vou falar hoje entra. O contexto é nós, num engagement autorizado, espero eu, que ninguém use isto para coisas que não deviam, coisas ilegais. No engagement autorizado já mandamos um e-mail, de alguma forma fizemos uma vítima clicar no link, de alguma forma entregámos payload e a vítima executou algum tipo de programa, processo, ou se calhar encontramos uma vulnerabilidade, um RCE, não importa, não faz parte do scope da talk como é que pusemos o malware a correr na vítima. Mas o que importa é que está lá a executar e o computador tem um EDR. Para quem não estiver a par, um EDR é como um antivírus em esteroides. Hoje em dia, qualquer empresa madura a nível de InfoSec vai ter um EDR que não só tem as features normais de antivírus, como também deixa de facto responder e investigar. Yeah. Só que o pessoal do Blue Team consegue perceber o que é que está acontecendo na máquina. Como é que se dá bypass ao EDR naquela discussão inicial? Ou seja, temos um exe, convences a vítima a executar o teu exe, por exemplo. Como é que tu consegues pôr o malware a correr logo nisso sem o EDR a apanhar logo? Há muitas outras talks nisso. Deixo aqui um par de, um par de colegas nossos, não é? Portugueses que também já fizeram talks interessantes sobre isso. Mas pronto, isso aí não está também no scope da talk de hoje. O que nós queremos é continuar a fazer coisas de computador. Não só temos aquele acesso inicial, como agora queremos fazer algo mais e queremos, obviamente, não ser apanhados. Tanto pelo EDR, um processo automático, como por o SOC ou alguém da Blue Team que esteja a tentar investigar e entender o que está a passar. Como é que de antes isto se fazia? Ou seja, pintar um bocadinho melhor o cenário é: nós somos atacantes, temos um computador que está infectado com malware nosso e ele funciona com um bocadinho que se chama beacon, que é, tens um programa a correr no PC da vítima e esse programa, digamos, de 5 em 5 minutos, vai a um servidor nosso chamado C2 Server, Command and Control, que temos na cloud, por exemplo, e vai perguntar: olha, tens instruções novas para mim? As instruções para eu correr. E se tiver, executas e depois usa o mesmo canal, volta a ir a esse servidor da cloud e diz: olha, está aqui o resultado da instrução que me pediste para correr. E isto é para um atacante poder estar do seu lado, acede a uma aplicação, um web browser ou assim, usa um framework qualquer e põe lá as instruções que quer executar nas várias máquinas infectadas. Pode ser mais que um.
E como é que de antes, tradicionalmente, se corriam operações? Querias ler ficheiros, querias enumerar AAD, querias apagar coisas, etc. Querias fazer coisas na máquina. Tu usavas uma técnica chamada fork and run. Isto é quando o processo, o malware que já lá tens a correr, cria um novo processo, qualquer coisa.exe, põe lá o código dentro desse processo e depois diz, ok, o processo pode começar a correr. Porquê é que isto hoje em dia já não é uma ótima ideia? Ainda dá para usar, mas já não é uma ótima ideia. Os EDRs vão estar a olhar para tudo o que tu fazes aqui. Neste flow, a parte de criar um processo, o EDR vai estar a olhar. Quando um processo começa a correr, o EDR está a olhar. Um processo diferente, ou seja, o teu malware, estar a mexer noutro processo, a criar espaço de memória, a copiar código lá para dentro, tudo isto é muito estranho. O EDR, de certeza, que vai começar a achar estranho, vai se calhar lançar um alerta, mesmo que não seja um alerta muito grande, é um alerta que o SOC, a Blue Team, vai investigar e eventualmente vai perceber o que é que aconteceu naquela máquina. Que o teu user clicou no teu Yeah. phishing, que alguma coisa estranha está a acontecer. Por isso é que este processo de bypasses de EDRs é uma luta contínua de gato e do rato, porque vai estar sempre a sair verificações novas, vai estar sempre a sair bypasses novos, pá, é um processo sem fim, mas força. Isso, estás a falar muito bem. Isso estava para uma outra talk inteira. Se Yeah. calhar daqui a uns tempos voltas-me a convidar. Mas há mesmo muito gato e rato, como estás a dizer. Novas técnicas que os atacantes descobrem, depois os defensores percebem o padrão da técnica, implementam e agora já não podes utilizá-las. A partir do momento em que a técnica é pública, muito dificilmente vais conseguir usá-la. Por isso, começar a executar código sem o EDR ver é difícil, é. E é para isso que temos coisas como o que eu vou falar hoje, que é depois já conseguiste pôr o programa inicial a correr, o implante inicial a correr, e agora queres continuar a fazer coisas sem ser apanhado. E então o que nós fazemos é, como esse processo inicial, esse implante, já passa debaixo do radar do EDR, nós usamos buffs, que é o que eu vou falar hoje, para dentro do próprio processo fazeres o que queres fazer. E isto é então o conceito de buff. Assim, é bastante modular, porque não precisas de. Mal mandaste o malware inicial à pessoa, não precisas logo programar tudo. Depois, à medida que precisas, mandas para lá estes pequenos pedacinhos de código que são os buffs e vais fazendo o que precisas e o que queres. À medida que descobres novas coisas, implementas novos buffs, etc. E isto, como está tudo a acontecer dentro do processo, que já está a esquivar o EDR, é muito difícil o EDR ter telemetria para te apanhar. Para falar de buffs, entendemos o que é. Esta vai ser a parte mais teórica da talk. Vamos ter que começar a entender como é que os executáveis, os .exe que nós corremos no Windows, funcionam, como é que eles nascem, como é que eles são criados. A qualquer altura que aches que é preciso clarificar algo melhor, se dá vontade para me interromper, Tiago. Esta é a mesma parte difícil, são 5 minutos e depois passamos para os demos, que é a parte gira. Então, à esquerda temos os ficheiros que nós, como programadores, criamos. Neste caso, estou a usar a linguagem C, mas podia ser qualquer coisa, mas isto é o código-fonte, o source code que nós escrevemos. E lá programamos o que nós quisermos, não é? Podemos programar, ler ficheiros, apagar ficheiros, enumerar coisas, o que nós quisermos. E, como qualquer pessoa que já tenha feito assim um processo maior, sabe que muitas vezes também usamos vários ficheiros, não é? Quando fazemos um programa grande, algo complexo, se calhar até queremos mais que um ficheiro. Por isso, pode haver um ou mais ficheiros com o nosso código-fonte. Mas daí, de instruções em C, até temos um executável pronto para dar duplo clique e ele correr, vai um longo caminho. O primeiro passo é o compilador. O que o compilador faz é bastante simples, é complexo, mas entender a parte geral é simples. Ele pega no código-fonte que nós temos, nós escrevemos em C, em Python, JavaScript, já foi Python não é compilado, mas pronto, em qualquer linguagem compilada, e ele vai converter esse código em instruções que a máquina consegue ler. Tradicionalmente, algumas pessoas coloquialmente chamam-lhe binário, pode ser, e este ficheiro intermédio, que normalmente é um ponto .o, um ponto .obj, etc., este binário, na verdade em Windows é um COF. E o Ok. COF ou BOF, que é o que hoje estamos a falar, é basicamente a mesma coisa. Depois vou explicar as diferenças, mas é basicamente a mesma coisa. Ou seja, é um ficheiro que veio do código-fonte e foi convertido para instruções de máquinas para binário. Qual é a situação em que isto fica ainda mais interessante?
Nós agora temos um COF, como por exemplo temos aqui o COF que vem diretamente do ficheiro file1.c, mas imaginemos nós queremos usar variáveis do ficheiro 2, ou queremos usar funções do ficheiro 2, ou até, como é muito normal, queremos usar bibliotecas externas, bibliotecas do Windows, bibliotecas de C Runtime, etc. Nós precisamos de pegar neste COF e de alguma forma dizer onde é que está esse código que queremos usar dos outros ficheiros. Para isto, e eu vou mostrar exemplos à frente, adicionam-se símbolos, ou seja, não só temos instruções de máquina, como temos uma espécie de umas strings, umas labels, umas etiquetas que dizem esta função vem de outro sítio. Yeah. E o trabalho do linker, para terminar esse processo todo, é, entre outras coisas, principalmente isso. É resolver estes símbolos. Tu disseste no ficheiro 1, precisas usar uma variável do ficheiro 2, o linker vai depois converter essa variável em um address específico, em um espaço na memória onde a variável ou a função está. E no final, o resultado vai ser um exe pronto a dar duplo clique, porque já tem todas as computações que precisa para tudo se encaixar num único ficheiro. O que nós vamos usar, no nosso caso, para atacar, vai ser então focar neste COF, neste passo intermédio. Nós só vamos fazer o COF e o linker mais tarde é tratado pelo malware que já temos a correr na máquina. Vamos então concretizar isto para isto ficar muito mais concreto e fácil de visualizar. Este aqui que vocês estão a ver é um disassemble, é uma análise de um COF, então, daquele ficheiro intermédio, aquele binário. E, por exemplo, na linha de baixo, vemos que temos a instrução de chamar a função printf. Printf é uma função simplesmente imprime qualquer coisa para a consola, não é? O primeiro byte que nós temos aqui é um E8. E isto em Windows significa chamar a função. E à frente, estes zeros todos, devia ser o printf. Mas como o linker ainda não fez o seu trabalho, está tudo a zeros, porque ainda não sabemos qual é a address onde o printf está. Mais tarde, o linker é que vai tratar de substituir estes zeros para uma address específica, que é onde o printf está, onde está o código das instruções do printf, que neste caso é de uma biblioteca externa. Nós, quando temos um COF, o tal objeto binário, ele é simplesmente binário, por isso é uma sequência de bytes, não é? E nós, para fazer sentido deles, temos que ler byte a byte e temos que ter uma documentação que nos diz, por exemplo, os primeiros 2 bytes indicam a arquitetura. Se tiver um valor é porque é x64, se tiver outro valor é 32 bits, etc. E depois vamos ter que dar parse a esta informação toda, isto já no nosso malware, vamos ter que dar parse a esta informação toda e vamos encontrar mais informação, por exemplo, onde é que estão os símbolos, estes tais imprintf que ainda temos de substituir, onde é que eles estão, quais é que são, em que parte do código é que estão. Esta informação toda temos que dar parse a binário e começar a fazer sentido dela. No meio desta estrutura toda, deste COF todo, vamos ter coisas como metadados sobre as secções. Não vou aprofundar muito, mas para quem já estiver confortável com binários, vai conhecer o .text, .data, .ardata, que é onde é que está o código que vais executar, onde é que estão as variáveis, onde é que estão as variáveis globais, etc. Tens esta informação toda. E para a nossa talk é muito mais importante, relocation table. Isto é a informação que diz, então estes tais símbolos, como o imprintf, onde é que está na memória. E esta computação toda vai então ser feita pelo linker, vai ler este binário todo, vai ler estas secções, estas tabelas todas, e no final vai então converter aqueles zeros que nós vimos numa address específica. Um exemplo de símbolos que podemos encontrar, neste caso estou a usar uma ferramenta do Windows, myprogram.obj é o nosso tal COF, o nosso BOF ou COF, vou usar as duas como se fossem iguais, e vemos aqui, por exemplo, este símbolo de baixo, tem underscore imp, quer dizer que é preciso importar isto de uma biblioteca externa, tem o nome da biblioteca, neste caso é a kernel 32, é uma DLL usada no Windows, e à frente temos o nome da função que queremos. E esta informação vai estar então dentro do nosso COF, para depois o linker saber que tem que ir buscar esta função dentro desta biblioteca. Isto foi a parte mais difícil. Se sobrevivemos até aqui, agora vai ser super suave. Aquilo no fundo, se nós fizéssemos uma analogia para uma aplicação web, um linker basicamente funciona como uma espécie de reverse proxy, ou seja, toda a gente manda pedidos para lá e ele é que depois faz o forwarding para onde é que tem que ser. De uma forma... Em web, sim.
É como ter uma Simplista. Apache à frente e tu decides em real Yeah, time, baseado no user agent, baseado seja no que quiser, na localização, para onde é que queres mandar, não é? yeah, Ele diz qual é mesmo, onde é que está o servidor, baseado na informação que tens. yeah. Ótima tradução, eu não tinha pensado nessa e vou roubar. Então, só para deixar bem claro aqui o pequeno detalhe, qual a diferença entre BOF e COF, eu vou usar os dois como se fossem a mesma coisa. BOF é um COF em esteroides. É preciso lembrar-nos que nós estamos a usar COFs, mas isto é no contexto de um beacon, de um implante, de um malware. E este malware precisa de saber como comunicar, como mandar dados para o nosso C2 que está na cloud. Também precisa de saber como receber os dados do servidor que está na cloud, etc. Por isso, BOF é um Beacon Object File, é literalmente um COF com mais umas funçõezinhas para interagir com o Command and Control. Mas podem usar qualquer um, então a gente percebe o que é que vocês querem dizer usando um ou outro. O que nós precisamos ter, o único pré-requisito que nós temos de ter é no implante, no exe inicial que mandamos à vítima ou no malware inicial que temos a correr na máquina, precisamos ter então um CoffLoader, que é um mini linker. Até agora entendemos o que é que um linker faz. O CoffLoader é uma espécie de um linker, vai então resolver estes símbolos, vai pegar neste int printf, vai saber onde é que tem que o ir buscar, vai criar um bocadinho de memória dentro do nosso próprio processo. Lembrem-se que isto acontece sempre dentro do processo que já está a correr. Vai copiar para lá o código do COF que nós lhe mandamos e executar. Por isso, mini linker, um linker muito simplificado, e depois, dentro do próprio processo, pôr lá o código que é preciso correr. E este offloader, mais uma vez, reitero, já tem que vir no malware inicial, não é? Temos que ter lá esta capacidade de dar este parse, de ler os cofres, de desconstruir as secções, etc. Isso tem que estar embutido. Não é um código muito complexo, ou melhor, é complexo, mas não é muito grande, não é uma coisa que vai aumentar muito o tamanho do binário. Nem nada. Última nota antes de passarmos para o demo. Podemos sempre pesquisar MSTN em qualquer função da Windows API e vamos ter logo a informação da função, de o que é que ela retorna, quais são os vários argumentos que ela tem, e vamos precisar disto para usar a Windows API no nosso malware, como é muito costume, e para construir os nossos cofres. Por isso, demo time. Não sei se queres clarificar alguma coisa antes de andar Não, para a acho que frente. está tudo interessante. Essa forma de utilizarmos o próprio processo que já deu bypass ao EDR é interessante no ponto em que existe muita percepção de nós temos que interagir com outros processos, como fazer process injections e etc. Mas que acaba por levantar muita bandeira. Um processo externo está a interagir com outro, do que um próprio processo está a interagir com ele próprio, que é basicamente um funcionamento normal de um processo em si. Ou seja, está uma maneira super interessante de se fazer. Há sempre muito risco, não é? Quando começa a mexer com outros processos é sempre muito barulhento, podes Yeah. sempre pisar um tripwire, por isso, se puderes conter tudo dentro daquele processo, assim, só dependes daquele início. Desde que o início corra bem, desde que consigas pôr um malware que não é detectado no início, em princípio não vais ser apanhado. Claro que podes fazer coisas que podem detectar por pedidos de rede, podes estar a mexer em ficheiros que não devias, etc. Podes ter detectado coisas fora do processo, mas a nível do processo, se conseguiste começá-lo sem ser detectado, os buffs deixam-te manter sem ser detectado. Isso é interessante porque no outro tipo de, quando nós estamos a interagir com outro tipo de processo, acabamos sempre por ter o risco de até podemos causar o crash de outros softwares, porque estamos a reescrever endereços que se calhar não devíamos estar a reescrever e ainda levanta ainda mais bandeiras, quer para os EDRs detectarem isso, quer para o utilizador porque o programa deixa de funcionar. Portanto, Exatamente. E quantos processos é que mexem noutros? Não há assim tantos. exato. Se quisesses pôr uma allow list, não é? Uma whitelist, se só quisesse que é uma allow list de processos que costumam mexer noutros, se calhar não eram demasiados. Por isso até podiam te apanhar assim. O melhor é não mexas em nada que não precisas mexer. Boa. Vamos então fazer um pequeno POF para entendermos como isto não é demasiado complicado. Eu decidi já preparar aqui o código antes, vamos ver que o código é simples, para não estarmos aqui a perder muito tempo. Então, isto é uma máquina Windows que eu tenho aqui na cloud a correr e isto aqui é o nosso BOF. O nosso BOF muito simples. Neste caso faz algo que eu não recomendo fazerem no engagement, que é traz uma message box no ecrã do utilizador. Parece má ideia avisar o utilizador que ele está infectado. Mas de qualquer forma serve para mostrar um exemplo simples e visual de um BOF a funcionar.
Para começar, este include do beacon.h é estas funções que eu falei, aquelas funções de como interagir com o C2, como mandar para lá dados, como ler de lá dados, etc. Porque isto acontece tudo over the wire e podemos estar a falar em SMB, podemos estar a falar em HTTP, em DNS, podemos estar a falar de tantas formas diferentes que é preciso funções para traduzir o binário, os dados que tu recebes, para Uhum. variáveis que tu podes usar no código. Houve uma convenção que se decidiu que nos BOFs a função Go é o main, entre aspas, por isso pronto, chama-se Go à função. Aqui estamos simplesmente a dar parse aos argumentos que recebemos, usando as tais funções que têm a ver com o beacon. Ou seja, o malware pergunta ao C2: tens instruções para mim? E ele disse: sim, quero que corras um BOF e estes são os argumentos. Pronto, esta função está a tirar os argumentos para dentro da variável parser. É isso que ela está a fazer. Agora que já temos os argumentos todos juntos, podemos ir lá buscar, neste caso, o conteúdo da mensagem que queremos pôr na message box. E já agora, para mostrar também, tem aqui o value to return, que é no final, depois da message box, manda de volta para o C2 a dizer: olha, este é o valor que me mandaste retornar. Aqui usamos uma função da Windows API, que é a message box A. Tem aqui uns argumentos que não importam para o caso, o conteúdo da mensagem e um título que aparece em cima. No final, de mandar de volta a informação, então, tens vários tipos de mandar de volta. Pode dizer que foi um output normal, pode dizer que foi um erro, etc. E no final, your value is e o valor que tu mandaste como argumento. Agora, o Tiago esteve aqui extremamente atento, vai-me dizer se, quando for à altura, se acha que isto vai correr com sucesso ou não. Mas primeiro, temos de compilar. Pomos a flag, usamos a HCC normal, pomos a flag -c, para quê? Para não construir um exe. Lembrem-se, nós queremos parar naquele passo intermédio de apenas compilar, não queremos Uhum. o trabalho do linker já ser feito. Só estamos a fazer um BOF ou um COF, por isso vamos apenas compilar com esta flag. E isto acabou de nos criar o helloworld.o. Para testes, vamos usar um COF loader, ou seja, vamos fazer de conta que temos um malware já na nossa própria máquina e vamos correr um COF loader local. Depois, mais à frente, vamos fazer um demo, como seria mesmo num ataque a sério. Para começar, temos de criar os argumentos. Há uma ferramenta que nos ajuda, faz essa utilidade. E temos aqui addString, que é o primeiro argumento, e dizemos hello YouTube, por exemplo. E depois temos que lhe passar também um inteiro, neste caso vou pôr 1337, o número favorito dos hackers. Vamos criar e criamos aqui então um ficheiro que é como é que vamos passar os argumentos. Estes argumentos normalmente seriam passados então num canal de comunicação como HTTP, como SSH, etc, etc. Neste caso vai ser um argumento da command line. Agora, chamamos o nosso CoffLoader. Opa, está ele. Dizemos o nome da função que queremos que corra, neste caso Go. Vamos buscar o BOF que acabamos de criar, helloworld.o, aqui está ele, e passamos os argumentos. Tiago, vai correr ou não vai? Pá, eu tenho que confessar que eu, se me lembro da tal que eu acho que isto deu pau no início. Bom palpite, usaste a memória como batota, mas é justo, é justo. É porque estiveste atento. Boa. Qual é o problema aqui? Este nosso CoffLoader é então um linker. E ele vai encontrar, no meio do nosso código, este imp message box A. Ou seja, ele sabe que tem que importar uma função chamada message box A. Mas o que é que falta aqui? Nós não especificamos em lado nenhum onde é que ele tem que ir buscar. Yeah. Por isso ele está só a ver message box A, diz que tem que ir buscar a algum lado, mas ele não sabe onde. Ele não faz a mínima ideia onde. E seria uma péssima ideia estar a testar todas as bibliotecas até acertar um. Porque o nosso malware tem que ser silencioso. Por isso, como ele não soube substituir, deixou tudo a zeros e disse fail to resolve symbol. Ele não conseguiu resolver o símbolo, perceber qual é o adereço verdadeiro do símbolo. Para resolver isso, e isto é uma das características de desenvolver BOF, porque até agora parece quase código normal. Nós temos que lhe dizer quais são os argumentos que esta função MessageBox A está à espera, primeiro ponto, e segundo, em que biblioteca aonde é que tens que ir buscar esta função. Para isso, criei um ficheiro à parte, que é bofdevs.h, em que eu aqui especifico então esta informação toda. Aqui digo que é preciso ir buscar lá fora,
Aqui fica só esta curiosidade para quem gostar de reverse binário e assim. Há uma diferença entre como é que a stack, isto é muito low level, em como é que a stack é limpa em Windows e, por exemplo, esse é runtime, se é o processo que chamou que limpa a stack ou se é o processo que foi chamado que limpa a stack. Mas pronto, isto é uma nerdice, não importa aqui para o que estamos a falar. E a chave está aqui. Usa $32. Se nós fôssemos pesquisar à internet, víamos que no tal MSDN que eu pus antes do demo, víamos aqui a função MessageBox A, quais são os argumentos que ele está à espera e o que é que retorna, que neste caso é um inteiro, e aqui em baixo vemos qual é a DLL onde a função está. User32, que é uma DLL que já existe no próprio Windows. Então aqui definimos isto, pomos user32$, que é o nome da biblioteca onde temos que ir buscar, MessageBox A, e à frente então os argumentos todos que vimos na documentação. Só por uma questão de conveniência, definimos aqui o macro e dizemos basta chamar MessageBox A, senão eu tinha que escrever isto tudo que está aqui à frente do nosso código. Também não queremos estar a alterar o código, somos preguiçosos, por isso fazemos isto. Então se incluímos esta definição, aqui está ela, gravarmos, em princípio já vai correr tudo bem. Por isso, voltar a compilar. No fundo, só temos que criar um fecheiro de headers com a terminar todas as funções para ela resolver no final. Dizer onde ir buscá-las e os argumentos que ela está à espera. Exatamente, são estas duas coisas. Fixe, já compilámos, vamos tentar voltar a correr exatamente os mesmos argumentos, estou a repetir tudo igual, só mudou o novo coisa, o novo BOF, e aqui está, hello YouTube, fixe, e já agora, depois de dar o OK, isto é o que ele retornaria de volta ao C2, a dizer, output é este, your value is 1337, tal e qual como nós lhe tínhamos passado. Mas esse fecheiro que tu acabaste de criar dos headers era o que tu estavas a referir de teres que incluir o mini linker no teu próprio malware já para ele depois resolver os endereços que tu queres no futuro, ou não? O nosso mini linker é um cough loader, que neste caso eu tenho num standalone, tenho num fecheiro à parte, ou Ok, seja, este exe aqui que estão a ver é o meu mini linker que, no caso, no exemplo que eu vou mostrar a seguir, já está embutido no malware, ok. ok? Neste caso está à parte, normalmente já estaria lá dentro. E este mini linker não é assim tão inteligente, por isso é que temos que lhe dizer, tens que ir àquela biblioteca buscar essa função. Ok, makes sense. Boa. Então agora estamos preparados para ver como é que isto funcionaria assim num caso real, como é que eu brincaria com isto? Para começar, se alguém não conhecer este ambiente, este é o Mythic C2, é um dos frameworks de Command and Control. Isto permite a mim, como Red Teamer ou como atacante, consigo ver as várias máquinas que eu tenho infectadas, basta-me dar duplo clique e posso pôr aqui as minhas instruções, posso sugerir também, posso criar novo malware, por exemplo, aqui, não sei se tem algum já criado, pronto, tem aqui malware que eu já criei antes e com vários parâmetros, também lhe posso dizer como é que o malware vai comunicar comigo, se lá está, se é por HTTP, se é por DNS, se é por qualquer uma das outras técnicas. Podemos ser muito criativos aqui. E é um único sítio centralizado onde eu posso gerir toda a minha operação. Numa situação de malware, de infecção de malware, num exercício destes, eu estaria a fazer basicamente todo o meu trabalho a partir deste dashboard. E eu já criei o malware antes, para não estarmos aqui também a perder muito tempo, e vou executá-lo nesta máquina. Por isso vou aqui buscá-lo, acho que eu tenho aqui nos downloads, exatamente. Vou correr aqui o meu malware e se tudo correr bem, olha, foi muito rápido, new callback, acabamos de receber este novo malware. Por isso, na minha máquina agora, eu tenho controle remoto sobre aquela máquina Windows que nós vimos. Primeira instrução, só para ser mais rápido, vou dizer para ele comunicar comigo 2 em 2 segundos, para não estarmos aqui à espera. Esse 2 em 2 segundos ele vai estar a perguntar ao meu C2, tens alguma instrução nova para mim? E agora, o que normalmente se faz, sempre que começamos o engagement, sempre que ganhas novo acesso, é situational awareness. Ou seja, entender onde é que estás, o que é que existe à tua volta, etc. Então, eu vejo aqui logo o diretório onde o meu malware está a correr, sei users, utilizador, downloads. Então, por exemplo, aqui podemos ser criativos, mas vamos listar o que é que há na pasta acima. O que é que há na pasta de base do utilizador. Como isto está comunicado 2 em 2 segundos, realisticamente seria mais tipo minuto a minuto ou de 5 em 5 minutos, mas pronto, foi muito rápido. Vemos aqui, entre todas as outras pastas e fecheiros que existem, vemos aqui .openclaw. Isto num cenário para mim seria interessante, para quem
estiver a viver debaixo de uma rocha, o OpenClaw é um agente que muita gente andou a instalar nos seus servidores e assim. É um agente da AI que fica a correr localmente na máquina e dá para comunicar com ele através de, por exemplo, e-mail, WhatsApp, Telegram. Ou seja, eu estou no meu telemóvel, pego no meu telemóvel, mando uma mensagem para um canal qualquer do WhatsApp ou Telegram ou assim, e o agente está na minha máquina a correr e posso pedir para, olha, diz-me que processos é que estão a correr, por exemplo. E ele faz tudo isso. Vou listar os conteúdos desta pasta. Eu acho que foi o agente que teve mais publicidade nos últimos tempos, com toda aquela controvérsia toda. Redes Exato. sociais e 30 por uma linha. Estou fora de controle. Tanto pessoal a ser comprometido e por sem querer a fazer coisas, a destruírem servidores inteiros. Pronto, foi É. muito polémico, mas isto é o futuro também. Pessoas terem agentes a correr nas suas máquinas é o futuro. Por isso, tal como fiz agora a tentar abusar do OpenClaw, podia ter feito outra coisa. Qual é que foi a minha ideia aqui? Se uma vítima tem o OpenClaw instalado, era ótimo se eu conseguisse dar instruções ao OpenClaw. Eu, como atacante, dar instruções ao OpenClaw. Porquê? Imagina que alguém do SOC vai investigar. Olha, há aqui um processo nesta máquina que está a fazer queries esquisitas, está a fazer pedidos estranhos para a internet. Se eles depois fossem investigar e vissem, ok, é o OpenClaw, e quem diz OpenClaw pode ser outra gente qualquer, eu passava despercebido, não é? Eu fico debaixo do radar. Porque nem sequer foi o meu processo a iniciar as coisas. Não é? É. Não é o meu malware que está lá a correr. E mesmo que depois desinstalem o OpenClaw, tudo bem, ainda tenho lá o meu malware. Por isso, isto é uma forma sneaky que eu me lembrei de tentar aproveitar de uma instalação do OpenClaw. Vemos aqui o OpenClaw.json, é onde está a configuração principal da ferramenta. Vamos dar a ver o conteúdo desta configuração. E passando aqui para baixo, descobrimos, quase a chegar, aqui está, descobrimos o canal de comunicação. Ou seja, a minha vítima está a comunicar com o OpenClaw através de Telegram. A minha vítima é alguém muito preocupado com segurança, por isso ele criou uma allow list de users. Quer dizer que só este user com este ID é que pode comunicar com o bot OpenClaw através de Telegram. Este deve ser o user da minha vítima. Então qual foi a minha ideia? E se eu substituir este user ID para ser o meu de É. atacante, né? E então, eu substituindo aqui o conteúdo deste fecheiro e ajustando isto, vou conseguir ter aqui o meu ID e eu, através do meu telemóvel de atacante, vou conseguir mandar uma mensagem e pedir ao OpenClaw para fazer o que eu quiser que ele faça. Então, para isso, não vamos ver o código desta vez, mas para isso eu criei um COF e vou chamá-lo através do meu implante. Basicamente, execute COF, está aqui o COF que eu criei, como podem ver é um ponto .o nome da função que eu quero que corra, o standard lá está é go, timeout não importa, e os argumentos. Primeiro, onde é que está o meu fecheiro de configuração do OpenClaw e para que ID é que eu quero mudar. Quero mudar desde que acaba em 66666 para o meu ID. Por isso, enviamos a instrução, fazemos algumas figas para nada correr mal. Mas tu poderias ter mais do que um utilizador ao mesmo tempo autorizado. Podias também adicionar, aquilo é um array, por isso podias adicionar, claro que sim. Ou seja, Se quiseres, acabava por ser ainda mais sneaky, que o utilizador continuava a ter uma utilização normal e havia alguém terceiro que estava a utilizar o mesmo bot para outros fins. Isso é super exatamente bem interessante. pensado, depois mandas um pull request para o meu código, ok? Fixe, então, isto foi eu que programei, eu é que pus a dizer, olha, no final, diz-me, no final correr do BOF, diz-me qual foi o file path e diz-me se tiveste sucesso ou não. É muito importante, eu vou falar um bocadinho à frente nas notas finais, é muito importante ter bons guardrails, a fazer muitos checks, garantir que o BOF está a correr bem, que não está nada a correr estranho e dar esse feedback de volta para o operador. Porque se eu não tivesse mensagem nenhuma, eu como atacante não sei se aquilo correu bem ou não. Ia só dizer start e finished. E eu É ficava um super. bocado na fé. Exato, era na fé, exatamente. Por isso, pronto, eu acabei de fazer isto, ele diz-me que tem sucesso e agora é a altura em que nós experimentamos a ver se de facto correu bem ou não. O que é que eu vou fazer? Vou aqui para o Windows, esta é a máquina da vítima, não é? Estou a abrir aqui o Telegram no meu telemóvel e vou comunicar aqui com o bot e dizer please create a file in desktop named hello YouTube, por exemplo. .txt. Não veem, mas confiem que é isso que eu estou a ver no Telegram. Acabei de pedir então para criar um ficheiro no desktop chamado
helloyoutube.txt. Normalmente demora um bocadinho, mas já está aqui a dar tight e por isso já deve estar a processar. E se tudo correr bem, instruímos o OpenClaw a fazer qualquer ação por nós, que agora até podemos literalmente falar com ele, nem precisamos de estar a dizer faz esta técnica coisa. E aqui está ele. helloyoutube.txt, automaticamente criado pelo OpenClaw. E isto é o melhor C2 que alguém, que um atacante pode ter. Nem sequer preciso programar, basta-me falar com um bot e ele faz as operações maliciosas que eu quiser. Mas a questão é que é mesmo, porque mesmo um user que esteja a utilizar o PC naquele momento, aquilo nem sequer deu pop-up de shells nem nada. Tipo, só executa em background. É, Tu pedes o que quiseres. Nem sequer precisa, é o que eu estou a dizer, nem precisas ter um conhecimento avançado. Tu literalmente dizes, olha, pesquisa-me por passwords, e ele faz isso. é. Ele vai estar a fazer as operações que tu lhe mandares fazer em linguagem natural. Não é? Acho que é um vetor mesmo muito interessante. E o SOC o que é que vê? Vê o OpenClaw fazer coisas esquisitas. Não vê mais nada. Mas esse aqui é que é o processo interessante no final das contas, que é. E é muito. A parte de mentalidade de Red Team passa muito por aí. Que eu acho que a malta não tem muita a ideia, efetivamente, do que é Red Team puro e duro. Que é não encher a máquina com muita coisa, é utilizar o que lá está a nosso favor, quase no fundo. E essa cena de metemos um agente a trabalhar por nós, mas que não é nosso diretamente, e mesmo que o SOC detecte isso como malicioso, a única coisa que vai fazer, e tal como tu disseste na palestra na altura, é dizer ao utilizador para remover o OpenClaw e tu continuas com acesso à máquina até encontrares outro proxy que possas usar. Acaba por ser super interessante, que é como é que eu vou dissimular a minha presença e não ser detectado. E esse tipo de mindset é que é super curioso e não nem é muito aquela questão que uma pessoa tem quando está a fazer pentest, que é em busca de vulnerabilidades. É pensar ainda mais criativo, que é como é que eu posso usar o que tenho aqui na máquina de um utilizador normal a meu favor. Sim. Há duas coisas que eu quero dizer sobre isso. A primeira é lembrar que Red Team puro, não é? É Red versus Blue, é adversarial. Tu Yeah. estás a jogar, entre aspas, contra outros humanos, outras pessoas, competentes também, e muitas vezes mais gente que tu, que passa o dia todo a pensar como é que te apanha. Uh, por isso, a forma como tu abordas as coisas não é deixa-me encontrar uma vulnerabilidade qualquer, deixa-me encontrar um caminho, é deixa-me encontrar um caminho plausível para onde eu estou. E o segundo ponto vai exatamente em contra o que tu disseste. É muito importante nós, depois de infectares uma máquina, entrares no servidor, entrares no laptop, seja o que for, entenderes o que é que existe primeiro. A tal situational awareness é a primeira coisa que tens de fazer. Depois é que fazes o teu plano e é aí que buffs são ainda espetaculares. Buffs são coisas minimalistas, são pequeno código, pequenas operações que tu podes programar à medida que precisas. Tu encontras OpenClaw, olha, tive uma ideia, vou criar um buff para abusar do OpenClaw. Encontras algum web service a correr, queres abusar dele, olha, boa ideia. Encontras AD, encontras macOS, Jamf, etc. Ideias que à medida que vais tendo, não precisas ter pré-programado no teu malware, tu programas à medida que precisas estas pequenas operações e vais sempre ser o mais discreto que consegues ser. O que acaba por ainda ser mais favorável, que é, na verdade, o teu malware inicial acaba por estar quase limpo de qualquer tipo de conteúdo malicioso, vai ser acrescentando aos bocados, ou seja, é quase como se fosse tipo uma espécie de fileless, ou seja, ele está limpo no início e aos bocados vai baixando tempo a tempo o conteúdo malicioso para dentro dele e executando. Isso. Como é que te surgiu a ideia para chegares a este processo, a esta talk? A tal que estás a dizer de buffs ou do abuso do OpenClaw Dos buffs, e especificamente? como é que depois tu ligaste ou tiveste a ideia de vou usar o OpenClaw para isto? Sim. A Os sacada. buffs, os buffs é o estado da arte. Hoje em dia, pelas razões todas que eu expliquei no início, estar a fazer fork and run, estar a criar novos processos e assim, comecei a meter-me muito em malware development e via que tudo isso depois experimentava num lab e era detectado. Era detectado a torto e direito, viam sempre coisas escritas a acontecer, mesmo coisas que eram inofensivas, mesmo coisas que basicamente não tinham problema nenhum, só para as funções de criar processo, de injetar código lá, etc. Apesar de não estar a fazer nada de mal, o EDR suspeita logo, fica logo nervoso.
por isso investiguei bastante e descobri que BOFs é mais ou menos o estado da arte de como fazer este tipo de ataques. O OpenClaw, isso foi uma ideia que eu estava a brincar com os agentes da AI e foi uma ideia que eu tive até para a apresentação, que foi da primeira vez que fiz esta apresentação. Estava a pensar, ok, esta cena está aqui em voga, estava a explorar como é que o OpenClaw fazia, estava a configurá-lo eu e a meio do processo eu pensei, espera, se eu alguma vez encontrar isto eu quero ter um BOF pronto. Eu quero ter um BOF, mais uma ferramenta para eu, um dia que eu apanhe isto, posso usá-lo automaticamente. E isto é coisa fixe dos BOFs. À medida que vamos desenvolvendo, encontraste uma situação em que deu jeito a abusar do OpenClaw, outra situação que deu jeito a abusar de um web service qualquer, de uma plataforma qualquer, tu vais chegar a uma altura em que tens 50, 100 BOFs disponíveis e no próximo engagement é plug and play, não é? Tens um pedacinho de código, tens um ponto A pronto, é só enviá-lo para lá à medida que vais precisando. Por isso é uma coisa incremental. Cada vez vais ficando mais rápido e mais pronto para o próximo exercício. E é um malware em construção, que depois no final acaba por estar ainda muito mais complexo. Como achas que isto seria ajustado para outros agentes da AI? Tipo Cloud Codes da vida, cursores e. Porque, quer queiramos, quer não, efetivamente isto é o futuro. E se nós olharmos agora tipo, para o mundo de desenvolvimento empresarial, qualquer empresa da IT está a utilizar agents para fazer tarefas. Portanto, a probabilidade de tu num próximo engagement calhares dentro de uma máquina de um dev e teres um agent a correr, eu diria que se calhar agora para em 90% das vezes. Portanto, o quão reliable isso seria tipo, para outros agents? Eu não posso dizer demasiada informação, Por alto, por alto, por por alto. isso vou manter isto um bocadinho genérico. Acho que é específico da ferramenta, por isso é que lá está, tens de começar com situational awareness. Estar a configurar contra um OpenClaw versus um Claude, ou um Gemini, ou um Copilot, etc, etc. Tudo isto, eles têm formas de funcionar diferentes, não é? Agora, são ferramentas muito poderosas e na ótica de ferramentas muito poderosas que as pessoas querem usar e há muita pressão corporativa e das empresas e assim para devs e etc usarem este tipo de AI, quer dizer que vão ser ferramentas também com muitas permissões. E para serem poderosas, quer dizer que tu também tens que lhes dar acessos, ferramentas, formas de elas poderem usar esse poder. Ou seja, tens que lhes dar, vou manter assim um bocadinho por alto, mas por exemplo no Cloud podes-lhes dar skills, não é? Podes-lhes dar acesso a determinadas ferramentas ou comandos que eles podem executar, etc. Não é? E parece-me fácil, depois teres um initial compromise, ou seja, depois estás a correr malware numa máquina, abusar dessas configurações para de alguma forma dar-te jeito como atacante. Infelizmente não posso ser demasiado específico, mas é o que eu digo, se calhar daqui a uns meses estamos aqui outra vez com dados Sim, mais concretos. sim, e para além dessa questão das skills, temos agora também muita utilização de servidores MCP autenticados, que é mais uma fonte de obtenção de credenciais, no fundo. Portanto, a questão é o quão, e se calhar isto é um ponto de alerta, principalmente para devs que estão a usar estas coisas, é o quão earning é que eles colocam e proteções que colocam para, caso sejam infectados, não sejam suscetíveis a este tipo de ataques. Tipo, porque existe muita pressão empresarial de aí temos que usar isto, temos que usar isto, mas não existe a mesma de temos que usar isto de forma segura. Porque existe sempre aquela cena que é vai acontecer sempre aos outros, mas nunca me acontece a mim. Não é? E ultimamente isto tem sido um forte, por exemplo, de pacotes NPM a serem comprometidos praticamente todos os dias, em que devs e servidores estão a ser comprometidos praticamente todos os dias com malware. Isto é mais um ponto de alerta de nós temos que fazer estas coisas tipo, com precaução. Qual é que é a tua visão sobre isso? Eu acho que as empresas que estão a oferecer estas soluções de AI estão cientes também do problema e eles oferecem alguns controlos. Tu tens coisas a nível organizacional, por exemplo, hooks e restrições que podes pôr, um, que podes até distribuir para a tua empresa inteira e que te protegem de alguma forma. Há arquiteturas, como por exemplo usar MCP, sim, é um risco, mas também pode ser uma coisa boa, não é? Se Uhum. em vez de dares o acesso, em vez de usares a tua password, o teu token, diretamente com o Claude ou com outro agente qualquer,
em vez de usares um MCP, há aqui alguma salvaguarda. A Google, por exemplo, há muito pouco tempo, agora na Google Next, anunciou também soluções de Agent Identity, uma forma de tentares abstrair o uso de tokens, haver uma identidade para cada agente, haver inventário de que agentes é que tens para a tua organização. Ou seja, nós temos que empurrar e incentivar essas empresas a continuarem a vir com essas soluções. Acho que é uma coisa que está a nascer muito rápido, como eu disse, é muito poderosa, estamos um bocado a correr atrás do prejuízo, sem dúvida, e percebo porquê, os negócios têm que se adaptar, têm que ser mais eficientes, mas as soluções vão ser lançadas, soluções de segurança de como controlar isto vão ser lançadas, é importante implementá-las, manter humanos in the loop, não dar mais permissões do que é preciso para o trabalho que vamos fazer, é estar atento a como este mundo evolui e implementar as várias proteções que eles andam a soltar à medida que elas saem. Durante, pegando nesta questão da AI, durante este processo que tu fizeste de desenvolvimento de BOFs, etc., tu utilizaste algum tipo de AI para te auxiliar na criação de código, por exemplo? Sim, sim. Eu sinto que em coisas muito low level e específicas, que está ali no wrap-up depois da apresentação, que são coisas com risco, não é? Quando estás a mexer em memória é muito fácil fazer um pequeno erro e, e de alguma forma partir o processo todo, não é? Tens um segmentation fault ou uma coisa assim. É preciso ter muita atenção nestas coisas. Eu uso principalmente para boilerplates e para me dar sugestão, ou seja, ele dá-me já um esqueleto do código e eu depois vou revendo, vou adicionando à medida que eu preciso. Eu sou muito, principalmente a desenvolver coisas como BOFs, são coisas pequenas, simples, mas que pedem muita precisão, não Uhum. tenho muita margem para erros. Eu gosto muito de desenvolver muito guiado. Ele dá, eu revejo, eu aceito, sempre em planning mode, não é? Acho que isso é muito importante quando se trata em coisas de low level, sensíveis, porque, spoiler do que vou dizer à frente, se o BOF cracha, o nosso malware também cracha. Yeah. Por isso é uma das coisas que temos de ter muito cuidado e eu não vou confiar cegamente que a AI vai fazer exatamente o que eu faria. Não é? E na verdade, se o teu BOF cracha, o teu acesso também cracha e às vezes é one time shot, que é o user carregou naquilo uma vez e se calhar não volta a carregar mais vezes nenhuma. E perdendo o acesso é super complicado. Mas acho que é essa mesma a mentalidade que nós estávamos a falar, que eu acho que ainda existe muita. Não existe muita. A malta não sabe diferenciar muito bem. Quando já quer trabalhar em Red Team, mas Red Team é uma cena mais complexa do que propriamente estar a fazer pen tests ou estar a descobrir vulnerabilidades de forma simples. É uma forma de pensar completamente diferente. E mesmo o nível de conhecimento que tens que ter acaba por ser muito maior do que simplesmente focares numa área. Só para desenvolveres este projeto aqui, que níveis de conhecimento é que tu tiveste de ter? Tiveste de ter conhecimento de programação para fazer o teu malware, a estrutura do próprio sistema operativo, como é que ele funciona para poderes interagir com ele, como é que havias de fazer o bot ou o bot comunicar contigo por HTTP, por SSH, SMP, whatever. Pensares como é que eu posso utilizar ferramentas que já existem na máquina para não ser detectado. Portanto, existe muito conhecimento que não é às vezes em 2 anos que se vai adquirir isso, não é? Mas tu tens mais experiência, qual é que é a tua visão sobre isso? É um, para começar, deixa-me pôr esse prefácio que é importante. Há pen testers com imensa skill. Acho que não, Yeah. é, não há necessariamente um red team é mais difícil. Há vulnerabilidades que pen testers, por exemplo, encontram que são espetaculares e muitos red teamers nunca na vida conseguiriam lá chegar. Porque como tu disseste, é um mindset diferente, muito diferente, entre estar a tentar encontrar vulnerabilidades e estar a atacar. Nós, como Red Team, não estamos necessariamente à procura de vulnerabilidades. Vulnerabilidades são uma ferramenta, um caminho que nós podemos Yeah. seguir, tal como podemos muitos outros, a não ser que consideres phishings e afins, lá está, também não posso dizer demasiado, mas outras formas de acesso inicial, se considerares isso vulnerabilidade, está bem, mas acho que não, é só uma feature, não é? Mas
de facto tem uma dificuldade, tem duas dificuldades. Uma é a tal coisa de ser adversarial. As pessoas estão contra ti, não é? Toda a gente quer que tu não tenhas sucesso e há pessoas a full time que querem que não tenhas sucesso. É muito raro encontrares uma empresa que tem uma red team e não tem um SOC. Normalmente é o contrário, tens um SOC, sentes que estás maduro e aí é que traz uma red team para o barulho, seja consultora ou interna. Por isso já vais. Não há engagements fáceis propriamente. Não há um engagement simples e tens que conhecer como é que a organização funciona, tens que conhecer o ambiente corporativo, que ferramentas é que costumam usar, como é que comunicam uns com os outros, onde é que guardam os dados, como é que os acessos às ferramentas são feitas. Usa-se identity providers tipo Okta, tipo coisas de Office 365. Isso é tudo, toda uma layer de conhecimento que está sempre a mudar e é preciso conhecer o mundo corporativo como um todo. Ou seja, ponto um, acho que há uma componente adversarial que torna isto difícil. Seres apanhado é fácil, há muito sítio onde podes errar, é preciso ser muito perfeccionista nesse aspecto. O outro ponto é que também é uma posição de responsabilidade. Tu acabas por ter acessos, acabas por aceder a dados, é isso que estás a testar, acabas por ter poder destrutivo também ali no meio, por acidente ou não. E isso é difícil também, me parece, alguém estar a contratar um red teamer com perfil mais júnior. É difícil. Porque lá está, é algo tão holístico, é algo que tem tão pouca margem de manobra, tão pouco espaço para erro, que é difícil confiar em alguém que ainda não tem essa experiência provada. E tu depois perguntas, mas depois então como é que arranjas um sénior? Se não tem, nunca teve forma de ganhar experiência. E de facto é um mundo difícil. Muita gente vem de pentest, inicialmente, não é? Está confortável com o tipo de ataques num cenário em que não tens ninguém a tentar impedir-te ou apanhar-te. Está confortável com esses ataques, depois teve interesse, foi um caso comigo, teve interesse, começa a explicar, a explorar as outras técnicas, tens que ler muito. Tu disseste há bocado e bem, é um jogo de gato e de rato. O que funciona hoje, daqui a 2 meses já não funciona. Yeah. É impressionante e frustrante o quão verdade isto é, não é? Um, ferramentas são publicadas, tornam-se automaticamente detectadas, por isso tu tens que fazer muito research também, tens de ser capaz de desenvolver as tuas próprias técnicas, as tuas próprias ferramentas, porque se usares uma pública, o EDR também já vê. O EDR também já conhece, não é só tu, não é? Eles também sabem usar o Google, por isso eles já te apanham. Tens de perceber bem o código que estás a fazer. É sem dúvida, eu não diria necessariamente mais difícil, mas é uma posição mais completa e às vezes com mais responsabilidade, e isso torna sem dúvida difícil ser contratado ou contratar ou dar-te a primeira oportunidade. E às vezes até a malta que mete as samples no vírus total e a partir daí, pronto, olha, já foi à vida. É que basta um erro assim, basta clicares no botão errado, basta esquecer aí, depois tinha a VPN ligada, basta qualquer coisa para arruinares uma operação de 2 meses. É muito difícil, é muita responsabilidade mesmo. Que esse também é um dos tópicos, que é um engagement de red team é o tempo é muito diferente de um engagement, é uma coisa mais a longo prazo, ok, nós temos um ano, vamos ver o que é que vamos conseguir fazer neste ano, tipo de acesso é que vamos conseguir ter, dados, etc. É uma forma de pensar diferente, com objetivos diferentes também, como tu disseste muito bem, é um objetivo mais de ir buscar dados e não tanto enumerar fraquezas, de certa É. forma. Eu gosto de dizer que é em profundidade e não horizontal. Yeah. É chegar a um objetivo, seja por que caminho for, e não encontra tudo neste scope. É, Yeah. é um E objetivo. este foi um exemplo desses, que é pegar numa das matérias e aplicá-la, ou o utilizador tem isto na máquina, vamos usar isto. Provavelmente se não tivesse o OpenClaw instalado, ia poder ter outro software qualquer, que ia estar a ter fazer research para ver como é que ele funcionaria, criares um BOF para cima dele, depois vais chegar ao fim e tens uma lista completa para mil e um softwares, que depois é só literalmente pela gameplay. Portanto, está uma cena super criativa. Não sei se já tens tipo provisões para mais talks para apresentar, ou não. Agora mudei de empresa onde estou a trabalhar, tem aqui uma nova equipa agora que temos muitas ideias giras, mas ainda estão muito para ser aplicadas. Se calhar à medida que nós achamos que pronto, já não faz sentido manter o segredo, não é? Acho que aí se calhar pode esperar mais algumas do futuro. Mas não quero prometer Impecável. nada ainda, porque pode ser que essas técnicas nos deem para muito tempo. Eu sei que é o objetivo, como tu disseste, tipo, basta ser partilhado uma vez na internet
que acabou. Porque como nós temos, a malta do Blue Team também tem acesso à internet, portanto, os indicadores de compromisso depois estão praticamente todos lá. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado por este tempinho, foi super interessante, a malta vai curtir, porque esta parte mais de técnica e detalhada é o que se estava a precisar, porque existe muita parte de superficialidade, mas também faz falta esta parte mais técnica para se perceber as coisas. Muito obrigado por este tempo, foi super interessante. Espero voltar-te a ver aqui. Estás super convidado. Muito obrigado mais uma vez. Com todo o gosto e obrigado pelo convite. Foi um gosto estar aqui e espero trazer valor ao pessoal. Pelo menos acho que muitas vezes isto começa com despertar o bichinho, não é? Despertar aquela curiosidade inicial para as pessoas irem escavar. É super normal não entenderem todos os detalhes, porque apesar de tudo ainda foi um bocadinho técnico, não entender todos os detalhes, mas às vezes é o primeiro fio, é começar a puxar por ele, começar a pesquisar o que há. Imensos bons cursos online. Vivemos numa era de informação, por isso a informação não nos falta e pronto, espero que tenha a motivação e a coragem para mergulhar de cabeça numa área que tem muito que se lhe diga. É verdade. Muito obrigado, Gustavo, mais uma vez. E bem, malta, espero que tenham curtido este vídeo. O conteúdo foi super interessante e espero que vos tenha ajudado. Para além disso, não se esqueçam de passar pelas minhas redes sociais, quer no meu Instagram, quer no meu TikTok, que é a forma mais fácil que têm de entrar em contato comigo e onde eu posto conteúdo regularmente. Se este tipo de conteúdo também te interessa, não te esqueças de deixar um gosto já neste vídeo, comentar o que é que tu achaste e, acima de tudo, inscrever-te para estar sempre a par dos próximos vídeos. Agora, fica bem e vemos no próximo vídeo. Até já!